Boa noite, amados, a graça e a paz. Estamos mais uma vez aqui para continuar aprendendo mais da palavra de Deus. Estamos aqui para continuar adorando a Deus. A gente sabe que essa palavra tem o poder de transformar a vida, essa palavra tem o poder de transformar pessoas. E essa palavra é verdadeira. Como lá em Salmos 33 fala que a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo que faz. Então acreditamos numa palavra verdadeira e acreditamos num Deus fiel. Amém, amados? Mas primeiramente tudo, vamos orar. Ter esse momento para falar com o seu Pai. Esse é um momento de intimidade seu com o seu Pai. Amém? Então fecha teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Pai amado, Pai querido, te demos graças, Senhor Jesus, porque estamos aqui mais uma vez com o coração abertos, prontos para escutar qual é a tua palavra, prontos para escutar o teu desejo, Senhor. Espírito Santo, tem total liberdade, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa acrescentar nos nossos corações qual é a vontade do nosso Pai. Jesus, te rendemos graça pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, porque em ti somos salvos, porque em ti somos libertos, porque sabemos que tu és o único, sabemos que tu és o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém, amados? Eu estava meditando essa palavra e eu queria trazer para vocês um pouquinho hoje sobre a intimidade com Deus através da oração. A gente sabe que a Bíblia fala de muitos homens que têm uma vida constante de oração com Deus. Entre elas, a maior de todas, o maior exemplo que a gente tem, que é o próprio Jesus. Jesus é a nossa maior referência de oração, de homem de oração que já teve aqui na Terra. Principalmente porque, se você reparar, Jesus orava com as multidões, mas Jesus também se retirava, se afastava das multidões e ia para os montes orar sozinho com Deus. E isso significa que a gente também deve orar na igreja, a gente deve orar com as outras pessoas, ter comunhão em oração com outras pessoas, mas a gente também deve ter o nosso momento, nossa intimidade, nosso momento de orarmos sozinhos com Deus. Amém? Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a história de Daniel, que também é um exemplo de oração. A Bíblia fala que Daniel, quando ele teve um período da vida de Daniel que ele começou a se destacar perante os outros governadores do reino. E esses governadores ficaram com um tipo de inveja de Daniel e começaram a procurar alguma falha em Daniel. Começaram a procurar algum defeito, alguma coisa que pudesse prejudicar Daniel. E eles não encontraram alguma coisa que pudesse prejudicar Daniel. Até então, quando eles resolveram ir perante o rei, todos reuniram-se e foram perante o rei para que o rei fizesse algum decreto que se alguma pessoa dentre 30 dias se prostrasse, se adorasse a algum Deus além do rei, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. E foi o que aconteceu. Lá que em Daniel 6:10 fala: E Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, dava graça diante de Deus e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Uma parte bem interessante disso é que todos já sabiam que Daniel tinha uma vida constante de oração, que Daniel já costumava fazer isso constantemente 3 vezes ao dia. O próprio rei já sabia, até os outros governadores já sabiam. O que eu quero trazer com isso é sobre a importância da gente ter uma vida constante de oração, para que a gente cresça em Deus, para que a gente cresça em intimidade com Deus. Eu acredito que oração não muda quem Deus é. Oração muda quem eu sou. Oração muda a forma com que eu enxergo, a minha perspectiva de como eu enxergo até os meus problemas. Acredito que a gente não deve orar apenas para ver um milagre. A gente não deve orar apenas em prol de alguma coisa. A gente deve orar para conhecer quem Deus é. A gente deve orar para conhecer, para saber quem Deus é, para saber quais são os planos de Deus para as nossas vidas. Até porque a gente sabe que Deus é perfeito. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente ora, quando a gente medita, quando a gente gasta tempo meditando e orando em Deus, a gente conhece quais são os planos de Deus e a gente sabe que os planos de Deus são perfeitos.
A gente sabe que Deus é bom. Então a gente não ora para mudar quem Deus é. A gente não ora para dar sugestão a Deus de como Ele deve agir nas nossas vidas. Não, muito pelo contrário. A gente ora para saber quem Deus é. E quando a gente sabe quem Deus é, quando a gente tem uma vida constante de oração, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe que Ele tem o poder de nos libertar. A gente sabe que Ele tem o poder de nos salvar. A gente sabe que Ele tem o poder de nos curar. A gente sabe que Ele tem o poder de nos acalmar. Então a gente não deve orar apenas para receber alguma coisa. A gente deve orar para conhecer quem Deus é. Essa é a principal chave, essa é a maior prova que a gente pode dar, é ter uma vida constante em Deus, para conhecer quem Ele é. Não para receber algo em troca, não para dar sugestão, como eu acabei de falar, para dar sugestão a Deus do que Ele deve fazer conosco. Não, mas a gente deve ter uma vida constante de oração para saber, para ter intimidade com Deus. E era o que Daniel fazia. Daniel não foi orar quando o problema surgiu. Daniel não foi orar quando o rei colocou ele na cova dos leões. Não, Daniel já tinha uma vida constante de oração. E Daniel, por ter essa vida constante de oração, ele sabia quem Deus era. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso podia salvar ele, podia tirar ele daquela cova. E ele ia sair ileso. E é o que fala aqui, em Daniel 6 ainda, 16 fala: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e levaram à cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu constantemente serve, ele te livrará. Até o rei sabia que Daniel orava constantemente e que Daniel confiava nesse Deus, acima de tudo. E continuando do 19, e pela manhã cedo se levantou e foi depressa à cova dos leões. E chegando à cova chamou por Daniel, com voz triste, falando o rei, disse-lhe: Daniel, servo de Deus, do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem tu constantemente serve, tem porventura livrado-se dos leões? É muito interessante o fato até o rei saber a constância de oração que Daniel tinha 3 vezes por dia. Daniel tirava esse momento para orar para Deus. Daniel não orava apenas quando o problema surgiu. Isso é o que acontece. Certa vez eu vi um pastor falando que a gente não deve deixar para orar quando um problema surgir, quando uma dificuldade surgir muito grande nas nossas vidas. Até porque isso não é fé, isso é desespero. Quando você deixa para orar só quando aparece um problema muito grande. Por exemplo, você está no carro e de repente o freio do carro acaba e esse carro começa a ficar sem controle na pista. E você começa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora? Isso não é uma oração de fé, isso é uma oração de desespero. Mas uma oração de fé é uma oração constante, quando você começa a pedir livramento a Deus todos os dias, quando você dedica tempo para agradecer porque você é salvo, para agradecer porque você é liberto, para agradecer porque sua família é salva. Quando você deixa para orar apenas quando uma dificuldade vem, isso não é fé, isso é desespero. Então, quando você realmente precisar, essa fé não vai agir. Vocês estão entendendo? Então, foi o que Daniel fez. Daniel tinha uma vida constante. E quando o problema surgiu, quando a dificuldade apareceu, Daniel já sabia a quem ele confiava. Daniel já confiava no Deus Todo-Poderoso. E Daniel sabia que Deus tinha autoridade e tinha poder para livrar ele daquele mal. Essa semana eu vi uma história falando que uma senhora foi fazer um voo, foi viajar, e ela sentou do lado de uma criança. E essa criança, aparentemente super calma, e no decorrer do tempo, esse avião começou a passar por uma turbulência. E a senhora olhou para a criança e viu que a criança estava super calma, a criança estava tranquila. E ela até se questionou, ela perguntou à criança por que a criança estava tão calma. E a criança sorriu para ela e disse que o pai dela era o piloto. O interessante é que a criança não estava com medo da turbulência,
porque ela conhecia quem era o pai dela, ela conhecia quem era o piloto, porque o piloto era o pai dela. Ela tinha uma intimidade com o pai dela e ela sabia que o pai dela é capaz. Então é isso que Deus nos convida a ter, uma vida de intimidade com Ele, uma vida de oração, para sabermos quem Ele é, para termos a confiança de quem Ele é. Muitas vezes a gente pensa, mas eu tenho uma vida tão corrida, eu trabalho tanto, eu estudo, eu corro o dia todo, parece que não dá tempo, eu só tenho um minutinho ali de orar de manhã ou à noite. Mas aí que tá, quanto mais, eu acredito, quanto mais sua vida é corrida, quanto mais você corre na sua vida, mais você tem que gastar tempo em Deus, mais tempo você tem que passar com Deus, para que Deus possa capacitar você, para passar essa longa jornada, o dia todo bem. Acredito que quanto mais você tem uma vida corrida, mais tempo você tem que ficar com Deus, mais tempo você tem que gastar com Deus. Isso seja em oração, a gente está falando principalmente de oração, mas isso seja em oração, isso seja em meditação na palavra, isso seja em louvor. Amém? Muita gente fala, mas eu não sei orar, eu não sei falar palavras bonitas. Parece que quando eu vou falar as palavras fogem, mas aí que está o segredo. Eu acredito que Deus se importa mais, Deus prefere um coração sincero do que apenas palavras bonitas. Palavras bonitas não significam nada. Deus prefere mais um coração aberto, mais um coração sincero, mais que seja você, que seja verdadeiro, do que apenas palavras bonitas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra teu joelho e se entrega na presença de Deus. Pai, eu não tenho palavras, eu não sei orar, parece que as palavras me fogem da minha mente, mas eu quero estar na tua presença, mas eu quero estar contigo. Acredito que essa é uma oração simples, uma oração sincera, uma oração que vem do coração, que não depende de palavras bonitas. Se você sabe falar palavras bonitas, sabe orar bonito, amém por isso, glória a Deus por isso. Mas se não, tenha uma vida de oração. E ler a palavra também faz com que você conheça mais quem Deus é. Ler a palavra também faz com que você possa se expressar nas suas orações. Amém, amados? Então é isso. Acredito que Deus quer que Deus está convidando você a ter uma vida constante de oração. Não orar apenas de manhã ou orar apenas à noite. Aquela oração agradecendo rapidamente. Não, uma oração sincera, uma oração que você fale. Deus quer ser o seu amigo. Deus quer que você conte seus maiores segredos a Ele. Deus quer que você confie nele. Deus nos criou para ser amigos dele. Deus não criou a gente para ser servo dele. Deus não criou a gente para mandar na gente. Deus não criou a gente para servir de boneco. Não. Deus criou a gente para ser amigos dele, para sermos filhos dele. E o maior desejo, o que ele quer de verdade, é que a gente tenha uma vida constante de oração. E até porque ele também deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida constante com Ele. O Espírito Santo nos ajuda a entender essa palavra. O Espírito Santo nos ajuda a orar para Ele. E você que é batizado no Espírito Santo, também a importância de você ter uma ligação direta com o Pai. Você que é batizado no Espírito Santo, não deixe para orar em línguas só quando tiver um momento na igreja, não só quando tiver aquele louvor bonito que impacta seu coração. Não, tem uma vida constante de oração também em línguas, que é uma conexão direta com o Pai. Amém, amados? Então, fiquem na graça. Tem uma vida de oração. Usem exemplos como Daniel, que tem uma vida de oração, como Davi, que tem uma vida de louvor, que louvava a Deus, de Jesus, que tirava o seu momento, não apenas de orar com a multidão, mas de orar também em particular, em orar nas montanhas com Deus Todo-Poderoso, com o Pai dele. Então esse é o maior desejo de Deus, que a gente seja um só com Ele, assim como Jesus era. Através da oração, através da palavra, através de louvor, através de dedicarmos tempo com Ele. Amém, amados? Então fiquem na graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.